Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor, amém? Demos um pause lá no retiro, cansado já no segundo dia, o pessoal ainda está com a pilha cheia e a minha já está acabando. Mas estamos firmes, graças a Deus. E a minha voz, graças a Deus, melhorando, mas eu confesso que eu fiquei frustrado, porque eu achei que minha voz ficaria igual do pastor Antônio Alberto depois da cirurgia, mas está longe ainda. E eu acho que eu não vou chegar lá, viu? Algo me diz que eu não vou conseguir chegar lá, viu, pastor? Então, a Alice está orando por mim para eu chegar lá. Amém. Você é uma pessoa de fé, Alice. Eu não tenho toda essa fé, não. Queridos, hoje nós cantamos essa última música aqui falando sobre felicidade e alegria, e o título da mensagem que eu quero dar hoje parece mais uma palestra de coaching do que o título de uma mensagem, mas eu prometo que eu não vou dizer para você, você vai conseguir, levanta cedo, faz isso, faça aquilo, que o seu futuro não, muito pelo contrário. Mas hoje eu gostaria de falar com a igreja sobre o segredo do sucesso e de uma vida feliz. Eu queria basear esse segredo, e eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, e a gente vai começar lendo ali alguns versículos, depois a gente vai para um outro lado da Bíblia, para outros textos bíblicos. Gênesis capítulo 2, eu gostaria de começar a ler ali o verso 15, mas antes disso, uma vez mais, eu peço que você curve sua cabeça e dirija seu pensamento em oração a Deus. Ó Pai, eu venho te rogar em nome do Teu Filho Jesus, que o Espírito Santo, nosso Consolador, esteja trazendo a Deus a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito me ilumine, que o Teu Espírito me dê discernimento, que as Tuas palavras sejam postas na minha boca. Tu sabes que eu não tenho o preparo necessário para compartilhar, ó Deus, essa palavra no quesito de ser, ó Pai, um pecador, de ser, ó Deus, alguém que necessita da Tua graça e misericórdia. Mas o Senhor nos usa, ó Pai, e o Senhor tem falado através das nossas vidas e de tantos outros irmãos. Que possamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos deixou na Tua palavra, e que o Senhor possa falar ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Versículo 15 começa assim, meus irmãos. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois do dia em que dela comerdes, tu certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudante adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou até Adão, para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este seria seu nome. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Amém? Nós estamos aqui num cenário em que Deus forma o homem, forma o ser humano, coloca ele num paraíso, num jardim do Éden. Dentre todos os lugares que ele poderia passear, habitar, Deus fez uma questão de que ele havia dito ao homem de que um lugar Deus não gostaria que aquele homem habitasse. Não só isso, Deus ele dá 3 direcionamentos quando ele começa a fazer o homem. Esses direcionamentos a raça humana tem tentado explicar e voltar atrás. Se a gente pegar a história, nós vamos ver que desde os homens antes de Cristo, desde os pensadores, os filósofos, todos tentavam explicar algo
e trazer uma reflexão sobre o sentido da vida, sobre uma vida com alegria, sobre o sentido da existência do ser humano, como alcançar isso, como alcançar aquilo. Um momento pós-Cristo, depois nós tivemos outros pensadores, o iluminismo veio dizendo sobre a racionalidade, sobre o pensamento, e depois agora temos aí uma série de outras ciências, dentre elas os coachings, a constelação, alguns psicólogos também dizendo que é a ciência, é esse caminho, é desse jeito, é esse modelo, é esse formato, e a gente fica meio perdido. Só que a resposta para o segredo de uma vida feliz está na palavra de Deus, em nenhuma dessas outras ciências. E Deus, quando Ele coloca um homem, a primeira coisa que Deus faz com o homem, Ele dá uma missão ao homem. E a missão que Deus dá a Adão, fala: olha, Adão, você tem uma missão. Você deve cultivar e cuidar de todo esse terreno. Versículo 15 diz assim: colocou Deus o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e para guardá-lo. Deus falou: Adão, você precisa cuidar. Deus deu trabalho a Adão. E ele falou: tudo isso aqui é seu. Você será o homem que cuidará de toda essa terra. Você será o homem que dará o nome aos animais. E eu fico pensando, o que passou na cabeça de Adão, né? Quando ele viu uma girafa e falou: isso vai chamar girafa. Da onde ele tirou? Mas a Bíblia diz que foi ele que criou, porque a Bíblia diz que Deus falou. Se Adão falou, está falado, porque é ele que vai cuidar. Às vezes Deus estaria lá conversando com Adão, daí Adão chega: isso é coisa minha, tá, irmãos? Como é que é o nome desse bicho aí? Esse aí vai ser cavalo. Cavalo, Adão. Mas tá bom, se você deu o nome, está dado. E Deus vivia essa relação com Adão. E Deus deu uma missão a Adão, e Adão vinha cumprindo a sua missão. A segunda coisa que Deus deu a Adão, e é algo que não existe mais no tempo pós-moderno, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso nas notícias, são limites. Deus deu um limite para Adão. Deus falou assim: está vendo esse vasto paraíso? Você pode ir por todo lugar. Você pode comer daquele pé, você pode comer aquela fruta, você pode fazer o que você quiser, você pode andar por onde você quiser, você pode saborear qualquer coisa. Você pode ir, você pode vir, você pode comer, suba na árvore, desça da árvore, mas daquela árvore, daquele lugar, o dia que você comer, você vai morrer. Deus estabeleceu um limite claro para Adão. Deus disse: é só até aqui, Adão, daqui para lá é morte. Daqui para lá você não deve chegar, daqui para lá é terreno desconhecido, é terreno do mal. E Deus dá uma terceira coisa para Adão. Deus estabelece entre Adão, Eva e Deus um relacionamento perfeito. A Bíblia fala que já estava tudo bom, irmãos. Já era tudo perfeito, mas Deus olhou para Adão e falou assim: eu acho que pode ficar melhor. E aí Deus coloca um sono profundo em Adão, e ele acorda. De repente, quando ele acorda, tem um outro ser. Eu fico pensando, na hora que Adão acordou, feliz da vida, falou: rapaz, de onde surgiu essa maravilha? De onde surgiu essa mulher? E ali eles começam um relacionamento entre Deus, homem e mulher, e existia uma harmonia completa, a harmonia que Deus havia criado. Nós não sabemos por quanto tempo isso existiu. Existia felicidade, existia paz, existia presença de Deus. A Bíblia fala que Deus descia todos os dias dos céus para estar com eles e conversar com eles. Imagine como era isso, irmãos. Estava estabelecido a plenitude de Deus nessa terra. Mas aí aparece um outro personagem que todos vocês conhecem. E é aqui que começa o nosso sonho de uma vida perfeita, feliz, de uma vida de sucesso, de paz e tranquilidade, ir por água abaixo. Porque a serpente, ela vem, e a Bíblia vai falar no capítulo 3, versículo 1, o seguinte: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer outro animal do campo
que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E existe uma pergunta e um questionamento implícito nessa frase. A serpente está dizendo em outras palavras para a mulher: poxa, que Deus mau, hein? É sério que ele fez isso com vocês? Ele fez isso mesmo, ele deixou vocês comerem de tudo. E justamente ele falou para vocês não comerem. Talvez nessa hora a serpente estivesse mastigando aquele fruto, sabe? E o sumo daquela fruta talvez descendo e ela falando: poxa, que delícia. Em contrapartida, quando ela chama Deus de mau, ela traz para si a prerrogativa de que eu sou boa. Porque se vocês estivessem na mesma vibe, como dizem os jovens, que vocês estariam também comendo esse fruto, mas não, vocês estão aí servindo esse Deus mau que fez uma brincadeira de mau gosto com vocês. É como que dizer para uma criança o seguinte: ó, você pode fazer o que você quiser, mas na televisão você não põe a mão. Você dá as costas, está lá o bichinho. Né? Ou seja, a história continua. E quando a serpente apresenta isso, em outras palavras, ela está dizendo: que Deus mau que vocês estão servindo. Mas não fica só por aí a proposta da serpente. A segunda coisa que a serpente vai dizer, em outras palavras, é que Deus não satisfaz. O versículo 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus ordenou dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. O diabo a serpente tem uma astúcia de apontar justamente aquilo que nós não temos, de apontar e nos oferecer justamente o que não temos presente na nossa vida, e na maioria das vezes também nem precisamos, mas justamente o pecado e a ordem de Satanás para seus demônios é para que ele nos mostre o que nós não temos e nos venda a necessidade de que precisamos daquilo. Se existe alguém que inventou aí o consumismo, foi a própria serpente, porque ela está dizendo o seguinte: olha, em outras palavras, ela está dizendo: vocês precisam comer desse fruto, mas até esse momento Adão e Eva viviam em paz, felizes, com toda a plenitude, e não precisavam desse fruto. E o diabo é perito em oferecer aquilo que nós não temos. O diabo é perito em nos mostrar e apontar algo que nós nem precisamos. E muitas vezes a gente se lança nessa questão achando que a gente precisa e necessita disso. O diabo está dizendo, em outras palavras, para Adão e Eva, que vocês não são completos, porque vocês não conhecem disso, vocês não possuem isso. E na nossa vida hoje, a gente começa a achar, em alguns momentos, em que a nossa vida nos falta algo, porque nós não temos coisa A, coisa B ou coisa C. Às vezes nós temos um casamento super feliz, com uma pessoa super legal, nossos filhos, nosso trabalho, nossa casa, mas o diabo sempre está colocando no nosso coração uma coisa que nos falta. Mas na verdade não falta nada, como não faltava para Adão e Eva, e a prerrogativa do inimigo continua até hoje, a história não mudou. Ele está depositando no nosso coração aspirações, anseios por coisas que vão nos destruir, por coisas que vão nos levar por caminhos tortuosos, que vão nos fazer sofrer. A terceira coisa que a serpente faz é dizer: Deus é mentiroso. E versículo 4 e 5 diz assim, o 3, 4 e 5 do capítulo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente diga, sabe isso aí? Não tem nada a ver. Você acha, Deus está viajando, é mentira, você pode comer. E é mais ou menos isso que acontece na juventude, na nossa vida. Hoje a frase é, não tem nada a ver. Se você quer fazer isso, faça. Desde que você não prejudique o outro, faça você mesmo. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver flertar com isso, não tem nada a ver tomar uma decisão a respeito disso, mesmo que seja antiético, não tem nada a ver. Porque Deus é mentiroso, Deus mentiu para vocês. Na verdade, e agora vem a quarta proposta do diabo, através da serpente, Deus está com medo. Sabe por quê? Porque Deus sabe que, aí foi, sabe quando o camarada já está bambo no ringue, aí esse é o golpe final? A serpente falou, tudo que o pecador, o pecado, né, para entrar o pecado no mundo, tudo que a gente quer ouvir, porque o dia que você comer desse fruto, você vai ser Deus. Você já assistiu o desenho, quando parece que acontece um negócio, o olhinho do bichinho abre assim, faz plim, como se ele tivesse, opa, Deus de verdade. E aqui é o ponto que eu queria chegar. A serpente nos vendeu uma ideia de que nós poderíamos ser deuses. E a nossa vida se tornou uma desgraça quando a gente deixou de ser humano para querer ser Deus. E a nossa vida entrou numa ladainha, numa ladeira abaixo, numa destruição abaixo. E a serpente, em outras palavras, está dizendo, olha, Deus falou que quem comer do fruto vai morrer, e talvez aqui ela estivesse ainda mastigando o fruto e falando, está vendo, eu morri? Eu não morri, eu estou vivo. Eu estou viva, eu estou conversando com vocês. E a partir do momento que a gente começa a viver essa vida de buscar ser Deus, de romper os limites que a palavra de Deus nos dá, a gente começa a ver que a liberdade sem limite começa a se tornar em caos. É assim que está acontecendo nos países mais modernos, é assim que está acontecendo nos países onde a liberdade perdeu o limite. Você pode tudo, você faz tudo. E isso serve para as nossas casas, quando não damos limite aos nossos filhos, a nossa vida se torna um caos, porque eles começam a querer tomar conta das nossas casas, das nossas vidas. Se a gente não dá limite para os nossos jovens, eles querem tomar conta das nossas vidas, eles querem ditar e nos ensinar como é viver. Eles querem ensinar os velhos, os senhores, os anciãos que já estão com 70, 80 anos nas costas, que viveram toda uma vida, e dizerem para eles, você não sabe o que é viver. Você está por fora. Por quê? Porque nós queremos nos tornar deuses todo dia, nós queremos nos tornar donos da nossa razão, nós queremos escolher o caminho que devemos seguir e não olhar para o caminho que Deus nos deu, porque deuses fazem o que querem. Eu gosto muito daquele filme Troia, do Aquiles. O Aquiles, ele era um deus e ele não obedecia ao seu rei. Quando o rei falava não, Aquiles chamava os seus e dizia sim. Por quê? Porque eu sou Aquiles. E eu vou para a guerra com os meus, não importa se o rei está dizendo não. Interessante que o rei sabia e não podia abrir mão de Aquiles, então ele se rebaixava, ele se permitia ser dominado por Aquiles, e muitas vezes a gente acha que Deus é isso em nossas vidas, a gente se torna Deus e acha que Deus tem que cumprir os nossos desejos e os nossos propósitos, e quando Ele não cumpre, Ele não é Deus. Quando Ele não cumpre, a gente se frustra, a gente faz biquinho, a gente vai para casa e fica bravo, a gente reclama, para de vir à igreja, a gente fala que Deus está fazendo outra coisa e não cuida da minha vida. E a palavra de Deus vai dizer lá na carta de Romanos, não precisa abrir, eu vou ler no capítulo 1, verso 25 assim, os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira,
e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. A serpente pegou tudo que Deus criou, tudo que era perfeito, tudo que era maravilhoso, e transformou tudo isso contra Deus em uma mentira. E ela nos enganou lá atrás, mas ela não só nos enganou lá atrás, porque ela continua com as mesmas propostas todos os dias. Ela chega para os jovens e diz assim: está escrito isso na Bíblia? Cara, Deus está mentindo. Você acha mesmo que se você for ali e fizer aquilo, a sua vida vai destruir mesmo? É só uma ida, você vai e volta. Você acha mesmo que do dia que você ficar se corrompendo, fazendo essas coisas, vocês vão morrer? Não vão. Sabe por quê? Porque Deus é mentiroso. Deus é mau. Deus não quer que você seja feliz. Sabe por quê? Porque Deus fica proibindo você de fazer tudo. O que tem você ter mais de 2 mulheres? O que tem você ter relações extraconjugais? O que tem você lesar e roubar uma empresa desde que ninguém saiba? Ninguém está sabendo, aproveite. E a serpente transformou tudo isso em uma mentira e vendeu Adão e Eva. Adão e Eva caiu na situação e agora a gente vive nessa busca de querer ser Deus, de fazer a nossa vida do jeito que a gente quer. E as pessoas ainda vivem querendo vender uma fórmula do sucesso a partir do que a gente faz. Porque hoje qualquer curso que você compra na internet, eu não sei você, mas toda vez que eu abro qualquer rede social aparece lá: como ser rico em 10 passos, como perder um homem em 10 dias, não, esse é um filme, né? Mas como ser rico em 10 passos, como conquistar sua liberdade financeira, como ser não sei o quê, como chegar não sei aonde, como fazer não sei o quê. E quando você entra, é tudo a partir de um pressuposto de nós fazendo algo por nós mesmos, o que a Bíblia já diz que dá tudo errado. Porque nós vamos fazer os 10 passos, e a hora que a gente chegar no final dos 10 passos, e o nosso objetivo era conquistar a liberdade financeira, quando a gente chega lá, sabe o que bate? O vazio. Aquele vazio que você sabe que tem, porque eu também tenho. Quando a gente chega lá no final e conquista a liberdade financeira, a gente fala: mas rapaz, não era isso que eu queria. Eu suei 20 anos aqui para conquistar a liberdade financeira, mas eu acho que não era isso que eu queria. Eu acho que agora eu quero conhecer o mundo todo, viver sem trabalhar. Aí o camarada fica viajando, viaja o mundo todo. A hora que ele chega, ele fala assim: nossa, mas parece que tem um vazio ainda. Eu tenho lido um livro de um filósofo cristão chamado Søren Kierkegaard, e ele fala sobre essa questão da insatisfação, da agonia, do sofrimento. E ele baseia todo o sofrimento dele, e a decepção, a desilusão, na queda de Adão e Eva. E o fato é que nós vamos continuar vivendo essa vida porque nós estamos sendo enganados de que se nós formos deuses, de que se nós continuarmos a viver essa vida, nós conseguiremos aquilo que estamos buscando. Quando eu era pequeno, eu gostava de coisa de criança, talvez você já tenha feito isso. Você amarra, sei lá, R$10 numa linha, deixa na calçada e o camarada vem e você vai puxando, né? Quem nunca fez isso? Eu fazia direto. E sempre tinha um que caía. Eu acho que a gente também cairia, né? 10 bobeando na rua, você abaixa e você vem puxando. O que a serpente faz e fez é a mesma coisa. Ela amarra uma linha e ela nos dá a visão, e a gente sempre acha que está chegando perto. E de fato, às vezes ela deixa a gente tocar para a gente sentir aquele gostinho, mas ela está vindo, e a hora que a gente vê, a gente está andando em círculos. E a palavra de Deus em Romanos vai dizer que que a verdade a respeito de Deus foi transformada numa mentira. E agora eu quero ir para Efésios. Você pode ficar, se você quiser abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 2. E Deus, vendo tudo isso, precisou ser feito alguma coisa. Deus, vendo que nós estávamos dominados pelo pecado, vivendo e buscando viver como deuses, Ele nos deu
uma nova oportunidade. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 2, a partir do verso 2: nos quais, no passado, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade, a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. O que está acontecendo aqui é que em Jesus, Deus novamente deu a oportunidade de nós deixarmos Ele voltar a ser Deus em nossas vidas. Jesus apresenta novamente Deus, o Pai, e fala assim: olha, vocês estão cansados, vocês que estão cansados de ser deuses, vocês que estão cansados de viver a prerrogativa que a serpente lançou lá atrás, vocês que estão cansados de fazer as coisas da maneira de vocês, eu tenho uma solução: toma meu filho, ele vai resolver o problema de vocês, ele vai deixar com que vocês voltem a ser meus filhos, ele vai fazer com que eu volte a ser o seu Deus. E essa foi a proposta de Jesus, através da sua morte. E Deus nos dá o convite todos os dias para que nós possamos abandonar a nossa vida de tentarmos ser Deus, para que nós depositemos nele a deidade, depositemos nele o favor e deixar com que ele seja o nosso Deus, direcionando os nossos caminhos. Mas quando ele é o nosso Deus, nós voltamos para as 3 prerrogativas do Gênesis. Ele nos dá uma missão novamente, Ele nos dá limites, e Ele quer nos dar relacionamentos perfeitos. A grande questão é que a gente quer que Deus seja nosso Deus, mas nós não queremos desenvolver relacionamentos perfeitos, ou no mínimo cordiais. Nós não queremos limites, porque nós, como deuses, queremos todas as vezes romper o limite, porque o limite é desafiador. A gente faz o que a gente quer, a gente brinca quando a gente quer, a gente vai quando a gente quer. Ontem teve uma dinâmica lá com os jovens irmãos, que foi assustadoramente terrível, se é que existe essa palavra. Por quê? Eu contei uma história para eles e disse o seguinte: olha, um menino morreu, e as pessoas que estavam envolvidas com esse homem, com esse menino que foi assassinado, estão espalhadas no acampamento, e vocês vão ter a oportunidade de conversar com essas pessoas. A grande questão é que quando eles chegavam nesses personagens, esses personagens diziam o seguinte: eu tenho uma pista, mas você tem que fazer uma coisa para mim. E tinha um personagem que vendia droga, tinha outra personagem que se oferecia para vender CD pornográfico, pois ela era namorada desse menino. Um outro personagem se oferecia para ler a mão. Um outro personagem se oferecia dizia para que eles sentassem e bebessem cerveja e fumassem com eles. De 100 adolescentes, irmãos, 90 por aí se corromperam. Tinha gente que já chegava e falava: você tem pista? Quanto que é a droga? Eu compro. Aí você pode dizer: mas é só um jogo. Só que é isso que acontece lá fora. Quando a gente está com um objetivo na mente, e o objetivo deles, depois o pastor, a gente fez o encerramento, quando você tem um objetivo na mente, claro, a gente se perde, porque nós estamos tão focados no objetivo, que a gente se perde na caminhada, e a gente começa a fazer coisa tudo errado. A gente começa a se ajoelhar perante outros deuses, a gente vai lá na cartomante e dá a mão para ela ler. Talvez a gente não faça literalmente isso, mas a gente busca em outras religiões. Como é triste saber que tem cristão que vai tomar passe no centro espírita. Mas eu sinto tão bem. Ou seja,
é perdição, é Deus, nós sendo deuses, a palavra de Deus não nos sustenta, Deus não Ele não é para a gente tudo, foi o que a serpente falou, ela disse, olha, Deus não é tudo, vocês podem ter mais coisas, Deus nos sustenta de maneira completa. E a hora que terminou essa dinâmica, esses jovens foram pegos e revelado a eles as coisas que eles estavam fazendo. Palavras do tipo, tinha uma pessoa que vendia um laudo pericial, algo que é sigiloso, e um negociou, falou o seguinte, olha, você sabe que vender o laudo pericial é crime. Já que você está cometendo um crime, em vez de vender por 100, vende por 50. Porque daí você me ajuda e eu te ajudo, poxa. A gente entra num acordo. Mas é isso que a gente faz todo dia, e depois a gente mostrou para eles, é isso que vocês fazem todo dia lá fora, é isso que nós fazemos todo dia lá fora, porque o diabo continua com a velha história. Deus é mentiroso, você pode fazer o que você quiser, isso não tem nada a ver, é só aquilo ali, depois você volta para Deus. Mas não. Romanos capítulo 8, daí vai dizer o seguinte, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus trazendo novamente à nossa vida a possibilidade dele ser Deus. Só Jesus pode colocar Deus como Deus em nossas vidas. Aquele anseio que você tem não vai resolver o problema do seu coração. Aquele sonho que você tem não vai resolver o problema do seu coração. Aquele relacionamento que você anseia, que você aspira, não vai resolver o problema do seu coração. Porque o sucesso está justamente em deixar Deus ser Deus em nossas vidas e não nós sermos os nossos próprios deuses. O sucesso está justamente em voltarmos a ter a nossa missão, a termos os nossos limites e a termos relacionamentos que Deus tem colocado em nossa vida. Esse é o segredo para uma vida de sucesso. Só que para isso você tem que fazer o contrário de tudo que os coachings, que os filósofos e que todo mundo está dizendo, porque eles estão dizendo, vai e faça. A Bíblia diz, já foi feito, meu amigo, você precisa só aceitar. Não tem mais nada do que a gente possa fazer, mas nós queremos fazer porque nós somos deuses. Nós queremos ser deuses. É aquela proposta. Deus falou isso? Nada a ver, na verdade Deus está com medo, porque se você comer, você vai ser como Ele. Nós queremos ser como deuses. Nós queremos ser como Deus. E para encerrar, eu quero trazer a história de quando Jesus se depara com a mulher samaritana e ele tem aquela conversa muito interessante, quase que doida com aquela mulher que pede água. Jesus pede água para ela e ela dá água e Jesus vira para ela e fala, se você quiser eu te dou a água da vida. E ela olha e fala, como que você vai me dar água da vida se você não tem nem água para beber? E Jesus continua falando, aí chega um momento que Jesus fala o seguinte, ele muda a rota da conversa e fala assim, faz o seguinte, vai chamar o seu marido. Aí aquela mulher eu fico imaginando que ela trava. Quem é esse cara? Como ele sabe? Mas ela abre o coração, ela fala assim, eu não tenho marido. E Jesus olha para ela, eu acho que com aquele olhar de compaixão, que é o olhar que eu quero encontrar com Jesus quando eu puder vê-lo, e ele diz o seguinte, você disse certo, porque você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é o seu. O que Jesus está dizendo para ela é o seguinte,
Você está tentando e você está sendo sua deusa por todo esse tempo. Você já está no 6º relacionamento e você ainda está com sede. Você já passou por todas as dores. Você é uma mulher que vem buscar água sozinho ao meio-dia porque você é excluída. As pessoas olham para você e veem você como uma perdedora, como uma derrotada, como uma adúltera. E você continua buscando saciar a sua sede nesses relacionamentos que só destroem a sua vida. Você continua com sede, mas você continua vivendo essa vida. Eu posso transformar isso em você. Eu posso te dar a vida, a água da vida que você não tem, mas você precisa tomar uma decisão, você precisa deixar com que eu seja o seu Deus. E é essa a oferta que Jesus tem para nos dar. A oferta de Jesus é para que Ele seja o nosso Deus. Para que nós possamos voltar a ter Deus como nosso Pai. Só que, irmãos, deixarmos de ser deuses, deixar de querer ter a prerrogativa de ser Deus é muito doloroso, é muito difícil. Porque nós perdemos o controle. Aliás, nós já não temos controle, mas nós temos a sensação de que nós perdemos o controle. Porque a gente acha que se nós formos e trabalharmos e fizermos, está garantido no final do mês o nosso pagamento, mas não é. O que está garantido no final do mês é porque Deus, em sua misericórdia e graça, possibilita que aquele pagamento entre, porque senão a gente pode trabalhar, a gente pode correr, a gente pode fazer, que nada vai acontecer. Só que a gente precisa entender isso, e entender isso é difícil. A gente precisa entender que nós precisamos deixar com que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Porque senão nós teremos um casamento fracassado, uma família fracassada, filhos fracassados, nós seremos pais fracassados, nós teremos nossos negócios fracassados, nossas empresas fracassadas, nossos relacionamentos fracassados, porque enquanto nós tivermos o desejo de sermos deuses, nós só vamos fazer coisa errada, porque nós não somos deuses, nós somos criados para ser seres humanos. E eu gosto de uma frase de um teólogo que eu não lembro, que ele diz que quanto mais humano nós formos, mais divinos nós seremos. Só que a gente quer ser Deus, e isso não vai dar certo. Isso vai dar errado, e vai continuar dando errado, igual aquela mulher. Hoje é um relacionamento, amanhã é uma empresa, amanhã é outro, depois é não sei o quê, e a gente vai caminhando e vai vivendo essa vida em busca dessa saciedade, em busca de tirar esse vazio do coração, mas não vai acontecer. Como eu gostaria de chegar na maturidade de Paulo, que diz, olha, eu aprendi a estar contente, e veja, contentamento com todas as coisas. Se apanho, eu agradeço a Deus, porque a glória e a honra é para Ele. Se eu tenho o que comer, eu agradeço a Deus, porque a glória e a honra é para Ele. Se eu estou em dificuldade em algum momento, eu sei que Deus vai prover na hora certa, porque é disso que eu preciso. Paulo entendeu o que era deixar de ser Deus, porque ele também era um próprio Deus, perseguindo e matando todos os cristãos. Todos os homens de sucesso da Bíblia entenderam que precisavam deixar de ser Deus e deixar com que Deus tome o reinado na vida de cada um deles. E aí a coisa acontece, aí a nossa vida anda, aí o nosso casamento deslancha, aí os nossos filhos são transformados, aí os nossos relacionamentos são transformados e curados. E o meu convite para você nessa noite é olhar para o texto e tentar buscar e deixar de suprir essa necessidade que você tem na busca de ser Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar errado. E vai continuar dando errado. Gostaria que você ficasse em pé para a gente orar nessa noite. Gostaria que você continuasse orando também pelos nossos jovens e adolescentes que estão lá, que Deus continue nos abençoando. Mas eu gostaria que você voltasse para casa hoje com essa mensagem. A serpente, desde o começo, ensinou que o segredo era ser Deus.
que o segredo de uma vida feliz e de sucesso era se tornar Deus. E ela continua dizendo isso para cada um de nós e nos ensinando, tentando nos enganar a respeito disso. Seja Deus, faça do seu jeito, tome as suas decisões que as coisas vão acontecer. Só que Deus diz totalmente o contrário. Deus enviou Jesus para que Ele pudesse trazer a possibilidade de Deus ser Deus novamente em nossas vidas. E eu não sei a dificuldade e o problema que você está passando e como você tem tentado saciar a sua sede. Essa palavra serve para mim tanto quanto para você. Porque em muitos momentos da minha vida eu também tento saciar a minha sede de outras maneiras. E aí a gente elege outros deuses na nossa vida. Deuses que nós tentamos ser elegendo outros deuses, acreditando que aquilo vai ser a resposta para o nosso sucesso. Tem tantas pessoas que eu conheço que são injustiçadas em relação a alguma coisa. Em relação ao trabalho, à sua profissão. Mas a resposta não está na gente. A resposta está em Jesus Cristo. Está em Ele promover a transformação no momento que Ele quiser. Porque a Bíblia diz que até o pardal encontra casa, se até o pardal encontra alimento, quanto mais nós, filhos de Deus. Deus está cuidando de nós, mas a gente precisa se soltar, irmãos. A gente precisa dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, tem misericórdia, porque mesmo conhecendo Jesus Cristo, toda hora eu quero pegar o bastão de Deus das mãos de Deus e falar: deixa comigo que você está muito devagar, deixa que eu resolva essa parada. E a gente vai e erra, daí a gente volta e dá o bastão para Deus, e daqui a pouco está a serpente lá de novo. Rapaz, mas sério mesmo que você fez isso? Pega de novo. O homem está cheio de trabalho lá, ajuda ele. E a gente vai e toma de novo, quer fazer as coisas da nossa maneira. Meu convite para você e para mim também, de todo o coração, é que nós possamos levantar todos os dias cedo e falar: Deus, toma o bastão da minha vida. Toma o bastão da minha vida, porque eu estou cansado de tentar tirar ele do Senhor e dar com a cara no muro. Toma o bastão da minha vida, porque eu estou cansado de ter que fazer as coisas do meu jeito e passar por vergonha, passar por dores, por dificuldades. Toma o bastão da minha vida e seja o meu Deus. Resolva os meus problemas, resolva as minhas situações, resolva as minhas fragilidades. Tem misericórdia de mim. Ó Pai, eu venho te clamar em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra esteja viva no nosso coração. Se a palavra não causar transformação, ó Pai, ela é apenas uma história contada, mas o Teu Espírito é o que nos traz, ó Deus, o temor pelo Senhor, o desejo de mudança e transformação. Aqueles que estão com os corações endurecidos, ó Pai, porventura o meu também, em alguns momentos, estou suscetível a isso tanto quanto os outros. Que o Senhor transforme os nossos corações, ó Pai, de pedra em coração de carne, em um coração de um ser humano dependente totalmente do Senhor e da Sua graça, que levanta para o dia de trabalho, mas sabe que quem trará os clientes, quem trará, ó Pai, a bênção, quem trará, ó Deus, o resultado do final do mês, não é a empresa, mas o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, não é o nosso patrão, não é a nossa esposa, não são os nossos filhos, é o Senhor que nos sustenta, ó Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos dê a ciência de que nós precisamos dobrar todos os dias os nossos joelhos e dizer: seja o meu Deus. Que nós possamos passar o bastão e o desejo de querer ser igual ao Senhor, porque nós somos criados para sermos humanos, ó Pai. E nesse retorno, ó Pai,
que o Senhor possa nos clarificar a nossa missão nessa terra. A nossa missão não é juntar ouro ou bens, a nossa missão não é sermos reconhecidos no mundo, a nossa missão não é nada disso, a nossa missão é glorificar, louvar e cuidar da criação que o Senhor nos deu, amando uns aos outros e ao Senhor, como nós amamos a nós mesmos, ó Pai. Que nós possamos saber que nós temos limites, ó Pai, porque liberdade sem limite é caos, liberdade sem limite é libertinagem, liberdade sem limite nos leva à destruição, liberdade sem limite nos leva para longe do Senhor, nos leva à escravidão de nós mesmos, e esse é a pior coisa, sermos escravos de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos desejos que são enganosos, porque a Tua palavra fala que o nosso coração é enganoso, a Tua palavra fala que o que a gente deseja faz mal a nós, mas o Senhor sabe, ó Pai, o Senhor pode sondar e colocar em nós os Teus desejos, ó Pai, mas para isso nós precisamos querer deixar de sermos deuses, ó Pai. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, torne-se Senhor, Deus e Rei na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento com meus irmãos, com os meus filhos. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Restaura os nossos relacionamentos, ó Pai. Restaura o relacionamento que está quebrado entre marido e mulher da nossa igreja, dos nossos vizinhos. Usa-nos, ó Deus, como farol para eles. Que nós possamos saber que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, porque Tu és tremendo, ó Pai. Tudo que existe, ó Pai, é para louvor e glória do Seu nome. Não nos deixe cair no conto da serpente uma vez mais no nosso dia a dia, porque eu tenho certeza que assim que sairmos daqui, ou ainda aqui, ela já está falando nos nossos ouvidos: é sério que ele falou isso? Ele é mentiroso, você não vai morrer. E nós ouvimos isso todos os dias, ó Pai. Cuida dos nossos filhos, ó Pai. Cuida dos nossos jovens e adolescentes, esses que estão mais suscetíveis, ó Pai, a essa voz, a essa vida, em buscar uma deificação de si mesmo, ó Pai. Tem misericórdia de cada um deles, ó Pai. Abençoe nossas crianças, ó Deus, que eles possam crescer sabendo que o Senhor é bom, que eles possam crescer sabendo que o Senhor não é um Deus justiceiro, que eles possam aprender em nossas classes de que sim, o Senhor nos deu limites, não são proibições, não são maldades do coração do Senhor, mas são limites para nos preservar daquilo que nos destrói. Lembra-nos da história da mulher samaritana, ó Pai. Aquela mulher buscava saciar a sua sede em relacionamentos. E eu peço agora que o Senhor traga no nosso coração aquilo que nós estamos buscando para saciar a sede que nos incomoda. Por mais que conhecemos a Ti, eu sei que o inimigo coloca em nossa vida aquilo que nós não podemos ter, aquilo que nós não temos no momento. E Ele nos diz: é disso que você precisa. Traga à memória ao nosso coração, aquilo que o inimigo tem colocado nos nossos olhos, na nossa mente, dizendo: é disso que você precisa. E nos livre disso, ó Pai. Livra a sua igreja dessas propostas de Satanás, ó Pai. Livre-nos de nós mesmos, Senhor, do nosso pecado. E faça-nos, ó Pai, através de Jesus Cristo e da morte dele, sermos submissos ao seu reinado e ao seu senhorio, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Pai.